Oi, meus amores, que bom encontrar com vocês. Encerramos o capítulo 1 da segunda parte. Hoje nós vamos começar o capítulo 2. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte que trata do mundo espírita ou mundo dos espíritos, e hoje vamos começar a conversar sobre o capítulo 2 da encarnação dos espíritos. E a primeira sessão, esse capítulo é formado por 3 sessões. A primeira fala sobre o objetivo da encarnação, a segunda parte fala sobre a alma e a terceira parte traz um apanhado geral sobre o materialismo. Nós vamos começar com o objetivo da encarnação. Nossa última conversa foi um pouco mais longa do que o normal, quando tivemos que abordar aquelas questões em torno da ideia de anjos e demônios no final do capítulo 1. Em compensação, nossa primeira conversa desse capítulo é um pouquinho mais sucinta, um pouquinho mais curtinha. São basicamente 3 perguntas que nós vamos resolvê-las todas hoje. Allan Kardec, ao trazer a questão do objetivo da encarnação, ele apresenta primeiro para os espíritos a questão, a pergunta mais lógica e direta possível. Questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Por que a gente precisa encarnar? Por que a gente tem que estar aqui de alguma forma? E os espíritos respondem o seguinte: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Pois é uma obrigação. A gente não tem escolha, a gente vai encarnar. Da mesma forma que uma criança pequena, vamos colocar, o ideal seria a gente pensar nisso até mais velho, né? Mas a gente sabe que chega na adolescência, a gente fica um pouquinho mais rebelde, mas uma criança pequena não tem escolha, ela vai para a escola, porque é necessário para o seu desenvolvimento, é necessário para que ela consiga alcançar a plenitude das suas potências, das suas potencialidades. E para a gente, enquanto espírito, a ideia é exatamente a mesma. A encarnação é a nossa escola. É aqui que a gente vem para conseguir alcançar a perfeição. E Deus, como um pai zeloso, nos obriga a isso. É uma imposição. Mas eles ainda explicam. Para uns é expiação, para outros missão. Porque para algumas crianças, a escola chega a ser quase que um castigo, porque tem uma série de tarefas que elas ainda não conseguiram vencer. Então é uma coisa pesada, é uma coisa difícil, é uma coisa dura. Para outras crianças que já venceram essas dificuldades, a escola passa a ser também a oportunidade de auxiliar os seus amigos, os seus companheiros a vencerem as dificuldades que eles trazem. Com a gente é da mesma forma. Para alguns de nós, a encarnação ela é uma expiação. A gente vem aqui para vencer as nossas tendências negativas, para desenvolver aquilo que a gente precisa aprender. E nesse processo todo, a dor está presente, a dificuldade está presente, porque é o resultado do esforço que cada um de nós tem que fazer. Mas, ao mesmo tempo, para alguns de nós, aqui é uma missão. A gente está vindo para ajudar aquele colega que talvez não conseguiu caminhar muito bem, aquele irmãozinho que está com dificuldade nessa ou naquela parte, e a gente tá, vamos lá, vamos junto que eu vou estudar com você. É por aí que a gente vai tentar entender. Mas para alcançar essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes, todas as ocorrências, todas as situações que fazem parte da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Para eu alcançar a perfeição, eu preciso dominar tudo, por exemplo, de um determinado campo de conhecimento, eu vou ter que passar por aquele tipo de aprendizado. Isso é que está a expiação. Ah, Rogéria, mas assim, parece meio confuso. Pois é, vamos entender de 2 formas. Porque quando eu for o espírito puro, eu vou dominar todos os conhecimentos. Então vamos supor que eu precise saber tudo de física quântica. Estou falando disso porque para mim é um bicho de 7 cabeças. Eu vou ter que me esforçar e vou ter que aprender. E esse esforço, esse desgaste, esse trabalho faz parte também dessas expiações. Mas, ao mesmo tempo, eu preciso aprender a ser paciente, a ser tolerante. E vão ser colocados à minha volta os recursos para que eu venha desenvolver a paciência e a tolerância. Isso também é expiação. São esses esforços, essas energias que a gente gasta para que a gente consiga alcançar um determinado fim.
Os espíritos continuam. Visa ainda outro fim a encarnação. Existe uma outra finalidade por trás disso. O de pôr o espírito em condições de suportar a parte que lhe toca na obra da criação. Aqui, encarnados, a gente é levado a exercitar a criação. Seja a criação do trabalho para o sustento do corpo, seja a criação das descobertas, das invenções, da arte, da ciência, do domínio físico, mas à medida que eu vou desenvolvendo isso, eu vou aprendendo a fazer parte da criação. No cuidado com a natureza, no cuidado com os animais, no cuidado com o ser humano, tudo isso faz parte desse processo de aprendizado. Mas eles ainda lembram que para executá-la, para executar essa parte que nos cabe, né, nessa obra da criação, é que em cada mundo toma o espírito um instrumento, esse instrumento aqui, um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo. O meu corpo é formado com os elementos químicos que existem no meu planeta. Outros planetas que talvez tenham uma conformação material diferente, os corpos físicos desses planetas serão diferentes, porque eles serão sempre construídos em harmonia com a matéria essencial de cada mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta, ajudando as criaturas a evoluírem, os espíritos, nós evoluímos. Questão 133. Tem necessidade de encarnação os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem? Porque a gente viu lá atrás que existe a possibilidade de alguns espíritos terem escolhido sempre o caminho do bem. Esses que sempre escolheram o caminho do bem precisam também reencarnar? E aí a gente vai colocar já antes da resposta uma possibilidade de reflexão. Aquela criança que desde o primeiro dia de aula faz todas as tarefas, consegue ir bem em todas as provas, faz tudo aquilo que lhe compete durante o ano escolar, ela está dispensada das aulas por causa disso? É interessante a gente pensar nisso, porque é importante a gente entender que é um processo, estamos aqui num processo de aprendizado. A cada vez que nós chegamos aqui, nós aprendemos um pouquinho diferente. É assim que as coisas vão acontecendo. E a essa resposta, os espíritos respondem. A essa pergunta, os espíritos respondem. Todos são criados simples e ignorantes, e se instruem, e eles aprendem, nas lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a uns sem fadigas e trabalhos, conseguintemente sem mérito. Deus dá a cada um segundo as suas obras. Ele é justo. Ele não vai dar presentes ou prêmios para aquele que não trabalhou. Da mesma forma que não é justo que um aluno que não frequentou as aulas, que não passou por nenhum dos processos de avaliação, ele receba premiação no final do ano. A ideia é exatamente a mesma. Essa questão 133 tem uma outra questão junto dela, 133A. Mas, então, de que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem, se isso não os isenta dos sofrimentos da vida corporal? Sabe aquela coisa assim, peraí, de que adianta eu fazer tudo certo na escola, então, se eu não vou ser dispensado de continuar indo nas aulas chatas? De que adianta isso? É por aí a ideia. E a resposta dos espíritos é assim. De que serve aos espíritos terem seguido o caminho do bem? Só para a gente lembrar qual é a pergunta. Chegam mais depressa ao fim. A resposta dos espíritos é essa. Chegam mais depressa ao fim. Se chegam mais depressa ao fim, sofrem menos, passam menos dificuldades. Demais, as aflições da vida são muitas vezes a consequência da imperfeição dos espíritos. Quanto menos imperfeições, tanto menos tormentos. Quanto menos imperfeito a gente for, menos a gente vai sofrer. Quanto mais rápido eu conseguir passar pelo ano letivo, mais rapidamente eu vou alcançar os prêmios, as bênçãos, as benesses, é a mesma coisa, né?
resultantes daquilo que eu escolhi fazer. Aquele que não é invejoso, nem ciumento, nem avaro, nem ambicioso, não sofrerá as torturas que se originam desses efeitos. Porque quem é invejoso está sempre insatisfeito, achando que não tem o suficiente. Quem é ciumento está sempre angustiado e aflito, achando que o seu objeto de afeição vai ser tomado dele a qualquer momento. Quem é avarento, sempre acha que alguém vai tomar o seu dinheiro. Quem é ambicioso nunca está satisfeito com aquilo que conseguiu alcançar. E exatamente por isso todas essas pessoas sofrem. Se a gente já conseguiu vencer isso, nós não vamos passar pelos sofrimentos decorrentes dessas condutas. Ficamos hoje por aqui. Um beijo grande para vocês.